Então vamos começar trazendo a ideia de modelo conceitual, né, de modelagem conceitual. Isso é uma ideia bastante ampla que a gente vai, na ciência da computação, a gente acaba se focando em dois modelos, né, no primeiro curso, né, que é o modelo de identidade e relacionamento e o modelo orientado a objetos, mas na história existem vários modelos, existem as ontologias, né, tudo isso que tenta modelar conceitualmente, ou seja, explicar o que é uma área de conhecimento, o que é um domínio de aplicação, quais são os dados que precisa para você fazer alguma coisa. Então, é um conceito bastante amplo e bastante usado. Então, a gente quer entender basicamente os dois conceitos principais que são usados, que é o conceito de modelo e o conceito de abstração. Bom, está previsto aí 40 minutos, mas espero ser menos. Tá? Então, a gente vai falar de abstração, de modelo e de modelo conceitual. Né? Então, o que é abstração? Né? Abstrair é subtrair, é tirar coisas. Tá? Então, para a gente explicar o mundo, né, explicar alguma coisa, a gente não pode explicar essa coisa em todos os detalhes, senão ninguém entende. Né? Se eu for explicar que é uma pessoa, né, e for descer ao nível dos átomos que compõem essas pessoas, vai ficar complexo demais. Então, a abstração é um processo mental que a gente faz, né, e toda a modelagem conceitual ela envolve a mente, né, de separar um ou mais elementos, a gente vai olhar, vai ter um foco em alguma coisa, de uma totalidade complexa, como o corpo humano, como um carro, né, como um negócio, de forma a facilitar a sua compreensão. Então, a gente vai tirar informação, né, para poder explicar. Né? Vai ter menos detalhes e, mais que isso, a gente vai selecionar detalhes específicos. A gente pode até transformar esses detalhes em coisas maiores do que elas realmente são para poder explicar melhor aquilo, como se usasse uma lupa. Algo pode ser considerado abstrato se não existe em nenhum lugar particular no tempo e espaço. Esse é outro conceito. Né? O que existe, na verdade, são as suas instâncias, né? Os membros da abstração. Então, quando você faz uma abstração, normalmente você está fazendo um modelo ideal de algo, né? Algo que está na sua imaginação, né? E existe lá as instâncias daquela abstração, né? Aquelas coisas no mundo. Então, quando você pensa numa pessoa, existem as pessoas, né? O João, a Maria, o José, né? E você fala, o João. O João, então, é uma abstração, o João. Quando você fala o João, você se lembra de quem é o João, qual é o rosto do João, como é que o João fala, onde o João nasceu, qual é o nome do pai do João. Todas essas informações estão resumidas num modelo da palavra João. Então aqui tem um exemplo de uma abstração que já começa com uma abstração, que é a foto de uma mulher. Né? Eu posso querer falar de coisas mais genéricas. Então, não é importante quem é essa mulher. É importante que é uma mulher. Então, eu posso ir abstraindo, né? Retirando detalhes, né? Que permitam eu ainda identificar esse objeto do mundo, né? Com uma mulher, que é o meu conceito abstrato. Então, eu vou tirando detalhes, ok? Vou tirando a cor, né? Eu vou transformar num modelo totalmente abstrato, né? Mais abstrato ainda, até que eu chego no símbolo, né? O símbolo de mulher, que é o espelho de Vênus. Então, esse é um processo de abstração. Também vou começar com outra foto, mostrando uma foto de uma célula, né? E essa foto tem detalhes demais, se eu quiser explicar para você o que é uma célula. Então, eu vou abstraí-la, né? De uma maneira que realça alguns detalhes e esquece outros detalhes. Então, isso também é um processo de abstração. Então, a abstração é uma ideia em conceito que não existe no mundo real, mas pode representar algo que está no mundo real. Né? E a estratégia básica é simplificação do detalhe. Né? Os detalhes são deixados vagos, indefinidos, ambíguos. Né? E também a exaltação, o aumento de outros detalhes que a gente quer tratar. Né? Existem diferentes formas de abstração, e essas formas de abstração vão formar modelos. Então, por exemplo, quando eu falo algo é uma entidade, né, eu estou usando uma forma de abstração que chama classificação, que é pegar várias coisas que existem, né, e falar, essas coisas são da mesma classe. E aí eu posso tratar elas de maneira uniforme. Todos os alunos. Né, eu pedi para vocês preencherem um formulário,
né, com várias informações que eu preciso, ou seja, o que eu preciso saber de vocês, qual é a abstração que eu estou fazendo, para poder tratá-los como uma turma, uma classe de alunos. Então aqui a gente tem, por exemplo, diferentes abstrações, uma fórmula, um gráfico, um conceito que uma coisa é o dobro da outra, né? E, novamente, né, esse resumo aí, né, e utilizar detalhes que facilitem a compreensão. Então, para cá, algumas pessoas, né, é melhor usar assim, para outras pessoas é melhor usar a fórmula, para outras pessoas é melhor usar um gráfico. E a gente vai ter um público para cada abstração. Tá? Deve escolher a forma mais interessante. Com as abstrações, então, nós construímos os modelos, né? Um modelo é uma representação de um objeto, de um conceito, ou de um conjunto de conceitos, mais no nosso caso, da realidade, né? E são criados para que a gente possa estudar algo, né? Normalmente segundo um aspecto escolhido do objeto modelado, né? Na grande maioria das vezes, é uma grande simplificação da abstração do objeto, né? Então a gente tem que ter noção que nenhum modelo é perfeito ou é correto, né? Alguns modelos são úteis. Como é que eu faço um modelo de uma cidade para explicar como é a cidade? Bom, se eu fizer um mapa 1 para 1, né, construir a cidade de novo, é perfeito, né? Mas mesmo assim não vai atender as mudanças que a cidade sofre, né? Então a gente faz um mapa menor que a gente consegue usar para caminhar na cidade sabendo para onde a gente vai. Então a gente cria modelos com finalidades específicas, mostrando as visões que a gente deseja. Então aqui nós temos modelos diferentes no mundo, né, criados com finalidades diferentes. Eu posso querer saber onde estão as pessoas no mundo, e eu vou usar um mapa muito de longe, né, um mapa bem abstrato do que é o mundo. Eu posso querer ensinar um caminho, eu vou usar um mapa mais detalhado, né? Ou eu posso querer mostrar como é a organização de uma sala, né, dentro dessa fábrica aqui. Vou usar um mapa mais detalhado ainda. E vou escolher as minhas abstrações de acordo. Por exemplo, aqui eu tenho mapas diferentes do Rio de Janeiro, todas com a mesma visão de distância, né, com a mesma representação de tamanho, vamos dizer assim, mas com objetivos diferentes. Então aqui eu tenho um mapa para os turistas, né? Aqui eu tenho um mapa do metrô, né, que não, inclusive não aparece a geografia, mas está tratando do mesmo espaço, né? Aqui eu tenho um mapa que é um mapa para você andar nas ruas, né? Aqui eu tenho um mapa de risco do terreno, e aqui eu tenho um mapa do rendimento domiciliar médio. Então esses mapas são modelos diferentes da mesma coisa, que é o município do Rio de Janeiro. Então, inclusive, no caso diferente desses aqui que estão em medindo espaços diferentes, estão medindo o mesmo espaço, mas com objetivos diferentes. Então, são modelos diferentes que realizam abstrações diferentes. Por exemplo, aqui as classes que ele está preocupado, né, são as ruas, né, aqui são os terrenos e aqui são os salários médios. Então, quando a gente vai escolher um modelo, né, a gente tem que trabalhar com a simplicidade e a complexidade. Isso que é a dificuldade, né? Ele tem que ser simples o bastante para a gente poder manipular e complexo o bastante para a gente poder resolver o problema em questão, né? Aqui, atributos, a maioria de vocês sabe o que significa isso, eu coloco na minha entidade aqueles que eu preciso para o meu sistema de informação, e eu não coloco os que eu não preciso, porque eles vão complicar a manipulação das minhas entidades. E sempre construído a partir de uma perspectiva, ou seja, de um desejo, de uma função de uso, né? Então, nossos mapas aqui, eles têm funções de uso diferentes. Um modelo conceitual, né, tratado principalmente na computação como tal, né, é um modelo mental que descreve um sistema, ok? Em específico, geralmente a gente descreve os dados ou as entidades que estão nesse sistema. A gente descreve o sistema como um conjunto de partes que interagem. E essa interação, ela é interessante. Então, temos aqui alguns desenhos de modelos mentais criados, né? O primeiro ali é uma árvore de ideias, né? É um mapa mental, né? O segundo é um modelo conceitual
aproximado ali de coisas que a gente tem que trabalhar, né? O terceiro ali é um mapa semântico, que chamava isso, se não me engano, e o quarto também, os dois são grafos, né? Que falam de coisas, né? Então eles representam ideias sobre como algo funciona, como você entende algo, como algo é estruturado. E eles explicam uma teoria sobre algo, né? Então os modelos conceituais, eles são uma teoria sobre alguma coisa. A gente trabalha muito com um modelo com coisas e relacionamentos. Então a gente cria uma teoria que explica como as coisas que a gente está interessado se relacionam. Ah, o meu sistema tem que tratar de clientes e produtos e compradores e prospects e vendedores. Então, eu sei que eu tenho que tratar disso, mas o mais importante é como essas coisas se relacionam para eu entender como a coisa existe. Então, a gente tem um caminho aqui para chegar no nosso modelo de entidade de relacionamentos, que é um modelo conceitual sobre coisas e relacionamentos. Ok, então vamos parar a gravação aqui.